paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria imensa começar mais este mergulho profundo nas Escrituras com todos que nos acompanham. Bem-vindos a mais um estudo detalhado aqui no nosso bate-papo. Amém. É sempre um privilégio enorme estarmos juntos novamente. E olha, hoje nós temos um assunto muito especial pela frente, né? Nossa, com certeza. Para quem acompanha, sabe que hoje a EBD Fiel apresenta mais um resumo das lições da editora Betel. Nós chegamos a um ponto culminante, é a lição 13, cujo tema é Os Discípulos de Cristo e a Bem-aventurada Esperança. Exatamente, e é um tema vital para os nossos dias, sabe? Uma reflexão que muda completamente a forma como a igreja enxerga o futuro e o presente também. E antes de abrirmos a Bíblia de fato e entendermos o que é essa esperança, eu quero fazer um convite muito sincero a cada coração que nos ouve agora. Nós somos bombardeados todos os dias por, ondas de informações vazias, né? Verdade. Muita ansiedade gerada pelas redes. Pois é, e é por isso que nós convidamos quem nos ouve a acompanhar, compartilhar e divulgar este nosso conteúdo no Instagram, no TikTok e no YouTube. E o propósito de pedir esse compartilhamento vai muito além de métricas de internet, sabe? O nosso objetivo real é fortalecer a nossa amada escola bíblica dominical. Isso, fortalecer e espalhar a palavra de Deus, né? Com certeza. Em uma era de tanto barulho e distração, fazer com que um estudo bíblico sólido chegue ao celular de alguém é um verdadeiro ato de resgate. É jogar uma boia para quem está se afogando no mar de más notícias. Uau, que imagem forte! E sem dúvida nenhuma é exatamente isso. E para guiar toda a nossa conversa hoje, nós temos um texto âncora maravilhoso lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Um texto belíssimo, diga-se de passagem. Sim, ele diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho que a gente precisa dar um passo atrás aqui primeiro. Como assim? É que precisamos desmistificar uma palavra logo de cara, sabe? A palavra esperança. Porque no vocabulário do mundo, esperança é basicamente cruzar os dedos, é uma torcida. É um otimismo cego, né? Pois é. A pessoa diz eu espero que a economia melhore, eu espero que não chova no fim de semana. Fica sendo um desejo jogado ao vento. E esse é o grande erro de interpretação da nossa cultura atual. A esperança, no sentido bíblico original, especialmente no Novo Testamento grego, não tem absolutamente nada a ver com torcida. Não é um tomara que aconteça, então? De jeito nenhum. É uma expectativa convicta, sabe? É uma garantia baseada em um fato absoluto. E a mecânica disso é fascinante, porque em vez de se basear na instabilidade das circunstâncias ao nosso redor, ela está fundamentada no caráter de quem fez a promessa. Nossa, isso é profundo. Sim. O autor de Hebreus 10, 23 nos diz para retermos firmes a confissão da nossa esperança, e o motivo é muito lógico, porque fiel é o que prometeu. Mas, olha, peraí. Como é que a igreja pode ter uma garantia tão matemática, tão segura de algo que nós ainda não vimos? Como é que a gente prova para nossa própria mente que essa volta de Cristo não é só um conforto psicológico? Essa é a pergunta fundamental que muita gente se faz. E o pastor Israel Maia, em uma das revistas Betel, ele nos dá uma perspectiva profética incrível para responder a isso. Pensa na engenharia por trás da primeira vinda de Cristo. O nascimento, o ministério. Isso. Deus não enviou Jesus de forma aleatória, né? Havia dezenas e dezenas de profecias rigorosas feitas séculos antes. A cidade exata do nascimento em Belém, a linhagem específica de Davi. Sim, até os detalhes da crucificação. Exatamente. Detalhes perturbadores descritos antes mesmo de os romanos inventarem aquele método de tortura. O túmulo emprestado, a ressurreição. E a probabilidade estatística de um único homem cumprir todas essas profecias, por mero acaso, é, simplesmente zero. É matematicamente impossível. Impossível? Deus cumpriu as profecias da primeira vinda com uma precisão cirúrgica, milimétrica mesmo.
Então, o que o pastor Israel Maia argumenta é que a primeira vinda é, digamos assim, o nosso recibo de garantia da segunda vinda. Ah, entendi. É a prova concreta. Sim, se o Senhor não falhou em nenhum detalhe, na mais humilde das circunstâncias, a promessa de que ele voltará com os exércitos do céu é uma certeza absoluta. Nossa, é um histórico de crédito perfeito, né? E isso nos leva à nossa primeira grande reflexão de hoje, sobre a esperança como a base de proteção da nossa mente. O apóstolo Paulo usa uma figura muito curiosa, lá em 1 Tessalonicenses 5:8. A figura do capacete, correto. Isso. Ele fala para nós termos por capacete a esperança da salvação. Vamos pensar um pouco no mecanismo de um capacete de obra. Imagina um canteiro de construção civil cheio de perigos. É um ambiente bem arriscado. E o centro de comando do nosso corpo é a cabeça. É lá que o medo, a ansiedade, as nossas decisões são processadas todos os dias. Exato. E imagina o trabalhador com aquele capacete rígido. O capacete não tem nenhum campo de força mágico que impede os escombros de caírem do andaime. O tijolo vai cair. A ferramenta vai despencar, a poeira vai subir. Pois é, e é aqui que muita gente se frustra com o evangelho, sabe? Porque tem gente que acha que aceitar a Cristo significa que os tijolos da vida vão simplesmente parar de cair. E eles caem sobre todos nós, sem exceção. A crise econômica bate a porta, o diagnóstico médico assusta, a perda de um ente querido dilacera o nosso coração. Mas o que o capacete faz de verdade, ele não evita o impacto do tijolo. Ele dispersa a energia do impacto para que o golpe não seja fatal. Uau, é uma excelente analogia. Né? A esperança da salvação funciona como um amortecedor para nossa mente. Quando o tijolo do desespero cai sobre um cristão, a realidade cruel deste mundo atinge o capacete da nossa esperança eterna e a mente permanece intacta. Nós sentimos o peso, lógico, mas não somos esmagados pela falta de sentido. Perfeito. O pastor José E. Cross traz um contraponto muito lúcido a isso na lição. Ele alerta sobre a ilusão do mundo sem Deus. Há quem ache, muito reconfortante viver sem a ideia de uma prestação de contas divina. Acham que é liberdade, né? Isso. Mas o custo dessa mentalidade é viver de cabeça desprotegida no canteiro de obras. A esperança de quem vive assim se esgota no exato momento em que o coração para de bater, ou quando o dinheiro no banco acaba. É uma visão muito trágica. Muito trágica e limitada a uma vida curta e frágil. Por isso que Jesus é tão enfático lá em Marcos 13:33, mandando a igreja vigiar. E trazendo isso para o nosso cotidiano. Como é que a gente mantém esse capacete sem rachaduras na nossa vida pessoal? Uma questão de dieta espiritual, eu diria. Sim. Pensa bem, se alguém passa o dia inteiro absorvendo apenas a tragédia humana, seja nos noticiários ou, rolando a tela do celular vendo desgraças, a mente vai inevitavelmente entrar em colapso. Com toda certeza. Proteger a cabeça exige que nós consumamos a palavra de Deus em uma proporção muito maior do que consumimos o pânico do mundo. E olha, isso tem um impacto direto na família também. Um lar que se diz cristão não pode ser dominado pela ansiedade do que vai acontecer amanhã no cenário político ou na economia. Nossa, verdade. O clima em casa muda, né? Muda completamente. Manter o lar em estado de oração e alerta é criar um ambiente onde as crianças crescem entendendo que não pertencem a este mundo. Não é um lar apavorado, mas é um lar em prontidão que não vive anestesiado pela tecnologia. E ampliando isso para a igreja como um todo, o culto não pode ser um lugar onde a comunidade vai só buscar dicas de como prosperar aqui na Terra. A congregação precisa respirar a eternidade. Sem dúvida, respirar os ares dos céus. Mas olha, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui rapidinho, porque tem uma crítica muito famosa que as pessoas fazem contra essa mentalidade. Pode falar. Se a minha mente está totalmente protegida por esse capacete e eu tô focada 100% nos céus e na certeza de que Jesus vai voltar, isso não me torna uma inútil aqui na Terra? Tipo, por que eu deveria me importar em trabalhar bem ou em ajudar as pessoas se este mundo vai passar de qualquer forma? Olha, essa provocação é clássica e precisa ser desmascarada de uma vez por todas.
A ideia de que ter a mente no céu nos torna inúteis na terra é uma distorção completa da teologia bíblica. Uma fuga da realidade, né? Isso. A verdadeira esperança não nos coloca deitados numa rede esperando o arrebatamento. A esperança é justamente o combustível da ação. Jesus ensina a mecânica disso lá em Mateus 24, versículos 45 e 46, com a parábola do servo fiel. Ah, sim. E o que o Senhor encontra esse servo fazendo quando ele volta? Ele encontra o servo trabalhando, fazendo exatamente o que foi mandado. O erudito R.N. Champlin comenta que a esperança legítima produz trabalho diligente. E não do jeito que o servo acha mais confortável, mas do jeito que o mestre indicou. Verdade. É uma obediência ativa. Exato. Aquele que realmente crê que o mestre está voltando é quem mais se empenha em deixar a casa em ordem. A expectativa da volta de Cristo gera um senso de urgência e não de apatia. É a diferença entre o funcionário que sabe que a auditoria vai acontecer hoje na empresa e aquele que acha que a auditoria nunca vai chegar. Excelente analogia, é bem por aí. Isso não se limita só a fazer tarefas, né? Isso afeta a nossa própria estrutura moral. Porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4.7 e também em Hebreus 12.14 que sem santificação ninguém verá o Senhor. O pastor William Barros faz uma observação brilhante na revista sobre isso. Ele diz que o estudo das profecias e do livro de Apocalipse não serve apenas para satisfazer a nossa curiosidade intelectual sobre o futuro. Não é um filme de ficção, né? Não. É um chamado urgente e prático para romper com a vida carnal no presente. Em Apocalipse 2:10, a ordem é ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Ou seja, a esperança purifica o caráter de quem crê. Nossa, vamos pensar no mecanismo psicológico disso no mercado de trabalho, por exemplo. Pensa num profissional cristão que está lá no escritório e, de repente, surge uma oportunidade de corrupção. Um pequeno desvio financeiro que ninguém nunca vai descobrir. Uma tentação que muitos enfrentam. Pois é. O que impede essa pessoa de ceder? Se for apenas o medo do chefe ou do departamento de recursos humanos, uma hora a tentação vence, porque a recompensa financeira parece muito imediata e fácil. Mas quando a esperança entra em cena? Isso. Quando a mente pesa aquela pequena vantagem desonesta contra a grandeza incalculável da coroa da vida, que está garantida na eternidade, o pecado perde o brilho na hora. A esperança na volta de Cristo é o que nos dá força para dizer não em um quarto escuro, sabe? Quando só Deus está olhando. Que exemplo perfeito. É a esperança operando no nosso comportamento solitário, onde ninguém mais vê. E na família? Como é que isso se reflete? Muitas vezes, nós valorizamos muito o trabalho público, né? O estar em um palco ou em uma posição de grande destaque na sociedade. É o que dá mais visibilidade, claro. Mas a esperança escatológica nos ensina que o nosso primeiro ministério, o serviço mais sagrado de todos, acontece nas quatro paredes do nosso lar. É servir o cônjuge com paciência, é cuidar dos filhos com dedicação, é amparar os pais idosos. O crente vigilante não negligencia a família em nome de um ativismo religioso irresponsável. Com certeza, porque ele sabe que vai prestar contas de como tratou a própria casa, né? E para a igreja, a aplicação disso é revolucionária. Existem tantos serviços na comunidade cristã que não dão nenhum status humano. Quem limpa o chão da igreja depois do culto, quem gasta horas visitando doentes no hospital, quem ensina as crianças pequenas na EBD. São os ministérios silenciosos. Isso, e o que mantém um cristão fiel nesses ministérios obscuros, ano após ano, é a bem-aventurada esperança. É a convicção absoluta de que o nosso galardão não é um aplauso humano, mas o reconhecimento do Rei do Universo. Nós já entendemos bem que a esperança é o nosso escudo de proteção mental e o nosso motor para o trabalho e para a santidade. Mas nós precisamos descer mais um nível nessa conversa agora. Vamos lá. Qual é o subproduto emocional disso tudo no momento presente? Sabe, enquanto nós ainda estamos no meio dessa travessia dolorosa que é a vida terrena. Essa parte toca lá no fundo da nossa alma, viu? Porque trabalhar duro enquanto os tijolos estão caindo na nossa cabeça soa muito exaustivo.
Só que Romanos 15,4 diz que pelas Escrituras nós temos consolação e esperança. E logo depois, em Romanos 12,12. Exato, Romanos 12,12 dá uma ordem que parece até contraditória para a mente humana. Manda a gente se alegrar na esperança e ser paciente na tribulação. Como é que essas duas coisas coexistem na nossa cabeça ao mesmo tempo? O pastor William Barros nos ajuda a entender isso olhando para a estrutura inteira da nossa Bíblia. Os evangelhos nos dão a base da salvação, né? Cristo morreu e ressuscitou por pecadores. As epístolas nos dão a doutrina como nós devemos viver a partir dessa salvação. É o manual de conduta. Mas se a Bíblia acabasse aí, nós teríamos apenas um manual de instruções no meio de um mundo cheio de sofrimento. É por isso que o Apocalipse conclui a mensagem de forma tão estrondosa. Ele enche o coração da igreja, mostrando o nosso destino final. Sabe, ouvindo você falar, eu me lembro de uma ilustração brilhante que o bispo Abner Ferreira trouxe sobre estabilidade na navegação. Isso explica perfeitamente essa dinâmica emocional de Romanos 12,12. Como é essa ilustração? Imagina um navio colossal no meio de um oceano escuro, enfrentando um furacão daqueles, com ondas que são verdadeiros paredões de água. Vamos entender a física de um barco. O que dá estabilidade a um transatlântico no meio da tempestade não é o seu tamanho acima da água, mas o que ele tem lá embaixo. O lastro, o centro de gravidade. Exatamente, o lastro. E aqui entra um detalhe muito crucial que o bispo mencionou: estabilidade no engenharia naval não significa que o barco não se move. Perfeito. Tem muita gente que confunde ter paz e esperança com uma espécie de apatia emocional, sabe? Sim, como se a pessoa não sofresse mais nada. Como se o cristão vivesse em uma bolha à prova de dor. Mas quando uma onda gigante atinge o casco do navio de lado, ele inclina bruscamente, os pratos caem na cozinha, a tripulação é jogada contra a parede. Na nossa vida cristã, o luto pela perda de uma mãe é uma onda gigante. Um diagnóstico de câncer é uma onda colossal. Com certeza. O barco inclina muito. O crente chora, o crente sangra, o crente sente o desespero tentando invadir a alma. Mas é nesse exato momento de inclinação extrema que o lastro oculto entra em ação. Isso. A estabilidade não é a ausência de inclinação, gente. É a capacidade física do navio de restaurar o equilíbrio após o impacto. A força de restauração é maior do que a força da onda. Que maravilha. A nossa âncora espiritual, que está presa na promessa da eternidade, nos puxa de volta para o eixo. Nós podemos até perder o fôlego com a pancada da vida, mas nós não viramos de cabeça para baixo no mar do desespero absoluto. Olha, isso é profundamente libertador para quem nos ouve agora e que talvez esteja enfrentando uma dor profunda hoje. A ordem de Romanos para alegrar-se na esperança não exige que a pessoa coloque um sorriso falso no rosto enquanto sofre. Não tem nada a ver com fingimento, né? De forma alguma. A alegria do cristão, como bem define o pastor Croce, existe porque nós já fomos reconciliados com o Pai. É uma alegria estrutural, uma alegria de fundação. É algo inabalável lá no fundo. Sabemos que a tragédia atual não é o último capítulo da nossa história. Nós não estamos à deriva. O nosso destino já está preparado e selado pelo sangue de Jesus. Nossa, aplicar isso na vida pessoal é um ato de resistência emocional todos os dias, sabe? É escolher confiar nessa alegria de fundação. E dentro de casa, a família cristã precisa ser esse navio estável. Com certeza. Quando uma crise financeira devastadora, uma doença atinge a casa e parece que todos vão entrar em pânico, o pai ou a mãe que tem essa esperança firme age como o lastro emocional do lar. Eles não negam a gravidade do problema, mas a calma deles, que está ancorado em Cristo, impede que o pânico afunde a família inteira. E a igreja se torna a frota de apoio, né? Em Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, a ordem é buscar as coisas lá do alto. A nossa comunhão presencial serve justamente para isso. Para um apoiar o outro. Isso. Quando o barco de um irmão está inclinando demais por causa das lutas, a comunidade serve de consolo mútuo. Nós olhamos uns para os outros e lembramos: olha, segura firme,
A onda foi terrível, doeu demais, mas o nosso piloto está logo ali e ele vai nos levar para o porto seguro. Glória a Deus por isso. E olha, para caminharmos para nossa conclusão, a gente precisa olhar para toda essa bagagem teológica que acumulamos hoje e ver o que fica de verdade para nossa semana. Bom, o que fica é a certeza nua e crua de que passar por aflições é o padrão deste mundo. O próprio Cristo garantiu isso lá em João 16:33, quando disse que no mundo teríamos aflições. Ele não escondeu a verdade. Não, mas o texto não para aí. Ele ordena: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A base da nossa esperança não é uma teoria humana frágil. Hebreus 6:18 e 19 nos diz que Deus não pode mentir e que a sua promessa é a firme e segura âncora da nossa alma. É exatamente isso. E eu quero deixar um pensamento provocativo agora, um desafio real para quem nos ouve, refletir ao longo dessa semana. Prestem muita atenção na mecânica de tudo que nós conversamos aqui. Vamos ouvir. Se a grande conclusão da história da humanidade já está redigida de forma irrevogável, se o universo inteiro sabe que o Rei dos Reis está vindo buscar a sua igreja, como é que isso diminui o tamanho do gigante que está tirando seu sono hoje? Nossa, essa perspectiva redefine todos os nossos medos. Redefine completamente. Se o maior de todos os problemas, que era a morte, a condenação eterna e a separação de Deus já foi completamente aniquilado, num domingo de manhã em Jerusalém, há 2000 anos atrás, o que sobra de verdade para nos aterrorizar amanhã? Nada sobra. O que é uma crise financeira, o que é uma perseguição, o que é uma afronta diante de uma eternidade inteira de glória garantida, onde o próprio Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos? Essa é a bem-aventurada esperança, irmãos. E ancorados nela, que nós encorajamos cada coração que nos ouve a perseverar firmemente. Não vivam apenas como sobreviventes assustados, sabe? Tentando desviar dos golpes do mundo. Vivam plenamente como novas criaturas em Cristo Jesus. Amém. Que essa esperança molde o caráter de cada um. Encoraje o serviço em casa e na congregação. E mantenha os olhos de todos fixos naquele que prometeu. Uau! Que conclusão poderosa para esse ciclo de lições. Eu fico muito grata a Deus por isso. Irmãos, o nosso mergulho nas Escrituras vai ficar ainda mais intensa, viu? Nós temos um anúncio extraordinário para fazer agora. Opa, conta para nós. Amado divino que transforma histórias e fortalece o povo de Deus. O material está simplesmente sensacional e será um tempo de profunda reconstrução espiritual para todos nós. Eu já estou animado para começar. E que o Senhor derrame uma bênção sem medida sobre a vida de cada um que nos acompanha, sobre o lar e sobre a congregação de vocês. Agradecemos a cada um que dedicou esses minutos tão valiosos para o estudo e a meditação profunda da palavra. Que a força e o consolo do Espírito Santo sustentem o barco de cada um em qualquer tempestade que venha pela frente. Muito obrigada mesmo pela companhia de sempre, gente. Continuem firmes, compartilhem esta mensagem de esperança viva com quem precisa desesperadamente de um lastro na vida. EBD, fiel à palavra.